Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo de um assunto que, olha, deu o que falar. As mudanças recentes no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, aqui no Brasil. Oi, pois é, um tema quente. Analisamos 2 vídeos que circularam bastante, sabe? Tentando entender o que o governo mudou e, principalmente, por que gerou tanta polêmica. Exato. E é importante já começar dizendo, né, que isso veio por decreto, ou seja, o governo mudou a alíquota de imposto sem precisar passar pelo Congresso. O que já é um ponto de atenção, né? Com certeza, as fontes que a gente viu destacam muito isso, as consequências tanto econômicas quanto políticas, que foram quase imediatas. Certo, então vamos ao que mudou de fato. Pelo que eu entendi das fontes, o principal foi um aumento, significativo, unificando a alíquota em 3,5%. Isso, para algumas operações-chave, né? Câmbio, crédito. Exato. E uma das análises até comparou a reação negativa com aquele escândalo do Pix, lembra? Que também teve uma repercussão enorme. Lembro, sim. Mostra o peso da medida, né? E o argumento central que apareceu bastante nessas análises é bem forte. A ideia de que isso poderia ser uma espécie de controle de capitais. Controle de capitais? Como assim? Bom, a lógica apresentada é a seguinte. A taxa para entrar dinheiro estrangeiro continua baixa, 0,38%. Mas para sair, aí aplicam os 3,5%. Ah, entendi. Cria uma diferença grande. Pois é. E o ponto levantado é que isso gera uma insegurança jurídica muito grande, sabe? Falta clareza, estabilidade nas regras para quem investe. O que acaba desincentivando, né? Exatamente. Desincentiva o investimento internacional. Ninguém gosta de regra mudando toda hora, né? Essa imprevisibilidade é um problema sério que as fontes apontaram. E além dessa questão do investimento de fora, os vídeos também falam do impacto aqui dentro, no crédito, que já não tem forma de ser barato, né? Nem um pouco. E com esse IOF a mais, a análise é que o financiamento ficaria ainda mais pesado. Mais caro para todo mundo, então. Sim, e as fontes trouxeram números, sabe, bem diretos. Para empresas grandes, a alíquota média do IOF no crédito pularia de mais ou menos 1,88% para quase 4%, 3,95%. Nossa, um salto considerável. Muito. E para as pequenas, do Simples Nacional, sabe, aquele regime mais simplificado, iria de 0,8% para 1,95%. Quer dizer, o impacto proporcionalmente até maior para elas, né? É o que as fontes sugerem, que os mais afetados seriam justamente os pequenos negócios. Aqueles que, dependem mais de crédito para tocar o dia a dia, para crescer. E isso, claro, impacta a economia como um todo. Menos expansão, menos emprego. Exato. A consequência acaba sendo para a sociedade em geral. E tem outra coisa que chamou atenção nas análises, né? A questão da credibilidade do governo, especificamente do Ministério da Fazenda. Sim, isso foi bem comentado. Uma das fontes mencionou que o ministro Haddad, meses antes, teria dito publicamente que não ia aumentar o IOF sobre o dólar. Pois é. E aí, quando o aumento vem, essa aparente contradição, segundo a análise, acaba minando a confiança do mercado, né? Com certeza. A palavra do governo fica arranhada. Sem dúvida. E a reação do mercado, como uma das fontes descreveu, foi, instantânea. O material até listou o que chamaram de 4 micos do ministro em menos de 24 horas. Ah, eu vi isso. Quais foram mesmo? Olha, primeiro, combinar o anúncio do imposto com o congelamento de despesas que já era meio esperado. Segundo, reativar aquele apelido taxa Haddad. Que pegou rápido, né? Pegou. Terceiro, a questão da suposta negação de uma conversa prévia com o presidente do Banco Central sobre as medidas, que a fronte afirma que aconteceu. E, por fim, a necessidade de recuar parcialmente horas depois. Assim, o recuo, esse foi um ponto importante. O governo voltou atrás no aumento para 3,5% dos fundos de investimento lá fora, certo? Isso. Uma das fontes detalha que foi coisa de horas depois do decreto sair. Veio após uma reunião de emergência, muita pressão negativa. Mas atenção, né? O recuo foi só para isso, para os fundos no exterior. Exatamente. E é crucial notar o que as fontes também ressaltam. Apesar desse recuo específico, o aumento do IOF para as outras operações importantes, como câmbio em geral, crédito para pessoa física, para pessoa jurídica, isso tudo foi mantido. Ou seja, as taxas continuaram bem mais altas do que eram antes. Bem mais altas.
Inclusive, uma das análises levanta até a hipótese de surgir um mercado de câmbio paralelo, algo que a gente vê em países com mais restrições financeiras. Então, resumindo o que essas análises mostram, o cenário é complexo. De um lado, o governo buscando receita. Que as fontes conectam diretamente à necessidade de cobrir gastos públicos considerados elevados, né? Sim. E do outro lado, um custo que pode ser alto, em termos de confiança, de previsibilidade, a tal segurança jurídica que você mencionou. Uhum. E, claro, no bolso de quem precisa de crédito, né? Principalmente os menores empresários. Exatamente. É um equilíbrio difícil de achar. Que nos leva, então, a uma reflexão final que essa discussão toda provoca, né? Qual seria o ponto de equilíbrio ideal entre essa necessidade de arrecadar do Estado e a urgência de criar um ambiente econômico que, de fato, estimule a confiança, atraia investimento e facilite o crédito produtivo?